Olá, meu nome é Hoje mais uma aula de ciências como física e a gente vai falar então de força. Força. Ao empurrarmos um objeto, exercemos sobre ele uma força que pode ou não provocar o seu deslocamento. As forças podem atuar em diversas situações, desde aquelas que mantêm o sistema solar em equilíbrio até as interações entre as diversas partículas que compõem o átomo. A parte da mecânica que estuda as forças é chamada dinâmica. Conceito de força. Os corpos podem ser colocados em movimento, ter sua trajetória modificada, seu movimento interrompido ou ainda sofrer deformações. A causa que produz tais efeitos é denominada força. Portanto, a alteração do estado em que um corpo se encontra é determinada por uma força. É preciso, por exemplo, aplicá-la para colocar um carro quebrado em movimento, alternar a direção do movimento de uma bola ou fazê-la parar. Então, o conceito de força aí. Força é a causa da mudança da velocidade do movimento de um corpo, ou ainda a causa de sua deformação. Aqui vocês estão vendo. Nesse caso aqui, eles estão empurrando um carro no mesmo sentido e na mesma direção. Então, quando a gente tem duas forças atuantes no mesmo sentido e na mesma direção, a gente soma essas forças. Então, supondo aqui que F1, que é o rapaz da camisa azul, tivesse 50 quilos, vai equivaler a 50 newtons, pois a unidade de medida de força é chamada newton, tá? Então, ele aqui tem 50 newtons de força e o rapaz da camisa verde, o F2, ele tem 30 newtons de força. Como eles estão atuando suas forças na mesma direção e no mesmo sentido, nós somamos então as forças. F1, 50 newtons, mais F2, 30 newtons. E a força resultante será então 80 newtons. Isso vai mudar se fossem direções opostas, ok? Elementos de uma força. A força é uma grandeza física composta de 3 elementos: intensidade, direção e sentido. E isso é o que a gente vai abordar quando a gente tiver que fazer uma subtração de forças, tá? Se fossem sentidos opostos, a gente subtrairia as forças. A intensidade da força é a sua capacidade de produzir efeitos maiores ou menores onde está sendo aplicada. A ação da força depende também da sua direção. Uma força pode ter direção vertical, horizontal ou inclinada. Aqui, né, mais uma vez, ela pode ser vertical, horizontal ou inclinada, a gente vai ver isso mais à frente. O sentido. O sentido é a orientação do deslocamento sobre a direção de uma força. Uma reta determina uma direção, porém cada direção tem 2 sentidos. Aí aqui vocês veem a força sendo aplicada no sentido horizontal. Aqui ela é uma força inclinada, tá? E aqui uma força vertical, ou seja, para baixo. A força, então, é uma grandeza vetorial. O que significa vetorial? Ela depende de um vetor, tá? As grandezas que são descritas por meio de intensidade, da direção e do sentido são denominadas grandezas vetoriais, ou seja, depende de um vetor. A força é, então, uma grandeza vetorial. Aqui, força, grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial, pois só fica determinada quando são conhecidas suas características, ou seja, intensidade, direção e sentido. É representada por uma seta, o vetor, e é medida em newtons, conforme eu falei para vocês, tá? Um N maiúsculo aí, é a unidade de medida de força.
medindo as forças. Aqui, vocês observam que nós temos força no mesmo sentido, mas em direções opostas. Aqui o cãozinho F2, ele está exercendo uma direção para a esquerda. E o F1, o rapaz, está exercendo em uma direção para a direita. Com isso, se nós fôssemos fazer o cálculo da resultante dessas forças aqui, nós teríamos que subtrair uma força pela outra. Então, por exemplo, se F1, que é o rapaz, tivesse 30 newtons de força, e F2, que é o cãozinho, tivesse 10 newtons de força, como nós faríamos para encontrar a resultante? F1, 30 newtons, menos F2, 10 newtons. E qual seria a resultante? 20 newtons. Então, a força estaria resultante com um deslocamento para a direita de 20 newtons. E se a esquerda fosse a força com maior grandeza, ou seja, se o cãozinho tivesse então 50 newtons e o rapaz tivesse apenas 10, a resultante aqui seriam 40 newtons para a esquerda. E aí a gente tem um deslocamento desse corpo para a esquerda. Se as forças fossem iguais, se o rapaz tivesse 10 newtons e o cãozinho 10 newtons, as forças se anulam e não ocorre o deslocamento do corpo. Quando a gente tem mais de duas forças atuando para o mesmo sentido e a mesma direção, nós fazemos então a soma de todas essas forças. F1 mais F2 mais F3 para encontrar então a resultante. É isso então, pessoal. Obrigada pela atenção. Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos na nossa aula. Um beijo e até a próxima.